Beleza, vamos lá então. Agora tá valendo, hein? Vamos aproveitar aqui Escutou? os nossos minutos aqui. Eu te ouço bem, você me ouve bem? Escuto, mas tá escuro o Um, ambiente? um pouquinho, mas não tem problema não. O importante é, vai dar pra gente se ouvir, vai dar pra gente se falar aqui. Vamos lá então, Gi. Primeira coisa é, a que parte você tá agora? Só pra eu saber o que que você já viu, o que que você não viu, o que que você sabe, o que você não sabe, o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer. Me coloca a par. Tô pesquisando a parte das profissões. Beleza, legal. Você está pesquisando profissões ainda ou você já entrou nas ocupações, igual a gente tinha comentado? Então, as que mais me interessam, tipo, do meu ramo, eu já comecei a entrar nas ocupações, fazer toda aquela listinha de coisas que você falou, sabe? Certo, legal. De pagamento, horário, como Isso. funciona, se dá para fazer online ou se tem que ser presencial, Boa, esse boa. tipo de coisa. Tá bom, eu vou anotar. Mas aí eu tô tentando. Você vai me ver olhando pra cá, ó, é porque eu tô fazendo anotações, tá bom? Você vai me ver assim, ó, é que eu tô anotando aqui tudo direitinho pra depois a gente falar e poder te orientar melhor. Então vamos lá, a primeira coisa, que é bem legal, a gente já falou, mas vou dar uma reforçada aqui agora, tá? Então é o seguinte, quando você estiver fazendo o filtro de profissões, quando você estiver filtrando as profissões, então você viu lá, cara, tem profissão pra caramba. Só tem muito mais ocupação. Para cada profissão, você vai achar lá umas 50, às vezes 100 ocupações dentro daquela profissão. Então, o legal é o seguinte, quando você estiver fazendo um filtro de profissões, tem lá, vou arredondar aqui só para facilitar a conta, tá bom? Então a gente encontrou 200 profissões. Dessas 200 profissões, quando você olha o escopo inicial lá, a descrição inicial dela, você já vê se é o tipo de área que você quer atuar ou não. Então eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, tá? Bem simples. Ah, setor animal, agro, por exemplo. Aí você fala assim, cara, não gosto, não quero, não é minha vibe, não é minha praia. Então você nem vai se aprofundar nas ocupações. Então, como. Ah, não, tem uma área aqui, pô, tecnologia. Ah, não, tem uma área. Ah, agro, vou voltar, por exemplo. Ah, não, tem a área de agro aqui. A área de agro é gigantesca e milionária, para ser bem claro para você, gigantesca, milionária e cheia de oportunidades. Você fala, poxa, com certeza aqui vai ter alguma coisa que eu quero. E aí você se aprofunda para listar as ocupações dentro do agro. Só que dentro do agro você também vai ter vários setores. Então, você tem desde o reprodução animal, criação, abatedouro, tô falando animal, tá? Até a questão de logística também, né? Que você conhece e tudo mais. Então, enfim, tem N áreas e aí vai estar relacionado a quê? Aonde eu quero viver, onde eu quero morar, como eu quero trabalhar, onde eu quero ganhar, tem tudo isso que influencia que daí você vai conseguir essas informações aonde? Aprofundando as ocupações. Beleza? Uhum. Uma outra dica que eu dei para outro aluno nosso é o seguinte: Maurício, como que eu vou saber a ocupação em si? Como eu vou saber o que faz o profissional? Por quê? Porque a gente está preparando aqui um banco de dados gigantesco dentro dos Jovens de Sucesso, mas exatamente por ele ser gigantesco ainda vai levar um tempo para ficar pronto. Então você vai encontrar todas essas informações aqui, mas por enquanto a gente tem que caçar. Lugares pra gente caçar. Anota aí pra você poder aproveitar essa dica bem aproveitadinha. Então, primeira coisa é assim, óbvio, você vai buscar na internet. Maurício, eu vou encontrar tudo na internet? Depende do como você vai buscar. Por quê? Se você for só em sites, às vezes você vai encontrar uma coisa bem básica, uma descrição bem básica daquela profissão, daquela ocupação. Isso te ajuda? Ajuda. Então você guarda essa informação. Se você souber mexer com Excel, eu acredito que saiba, melhor ainda, porque você consegue planilhar e aí você consegue deixar cada um no seu quadrado, literalmente, né? E fica tudo mais fácil de encontrar depois. A segunda dica é a seguinte, que você pode fazer, que eu até falo na aula gravada do workshop, é tentar contato. Tô anotando aqui também, tá bom? Entrar em contato com profissionais da área
qual é o problema do entrar em contato com profissionais da área e aonde eu vou encontrar esses profissionais? Bom, o lugar mais assertivo de encontrar esses profissionais é no LinkedIn. Hoje o LinkedIn, hoje ainda, né, a hora que a gente está gravando aqui esse bate-papo, o LinkedIn é a maior rede social de profissionais que tem no Brasil e eu acredito que no mundo, onde a gente consegue fazer network, falar, encontrar, ver a formação dos caras. Então, quando você consegue ver a formação, anota aí, por que a formação é importante? Porque ela vai nos ajudar quando a gente for fazer o planejamento. Isso eu chamo de atalho. Isso é um dos maiores atalhos do mercado de trabalho, de formação, para você conseguir atingir um patamar mais rápido possível. Então, por exemplo, eu te coloquei em contato com uma amiga minha que mora na Alemanha, trabalha em logística. Tudo bem? Trabalha numa numa empresa alemã, é brasileira, saiu daqui do nada, planejou a carreirinha dela e tá lá, tá legal, ela tá super bem. Vamos falar que você... Não é o caso, a gente já sabe disso, mas vamos falar que você quer chegar exatamente no patamar que ela está hoje. O que você deveria fazer para facilitar essa corrida? Seguir exatamente o caminho que ela fez. Então, assim, qual a formação ela teve? Quais idiomas ela fala? Como que ela chegou até lá? Porque daí você consegue pular etapas. Sabe aquela questão do tentativa e erro? Vou dando cabeçada aqui, se der certo, ótimo, se não der... Isso é um atraso de vida. Você não precisa passar por isso. E é assim, infelizmente, é assim que a maioria dos brasileiros planeja a carreira e vive hoje. A maioria da galera fala assim, eu vou tentar aqui, vou mandar currículo lá e nananã. E na verdade, o ideal é fazer o caminho contrário, né? Não sair pulverizando, panfletando o currículo ou entrando em qualquer lugar para trabalhar. Claro que não. O legal é você planejar a sua carreira, inclusive entrando nas empresas que vão te levar para o patamar que você quer chegar. Então, essa é uma das coisas, tá bom? Terceira dica, anota aí. Na terceira dica, o que você pode fazer? Você pode pesquisar vagas. Como assim pesquisar vagas, Maurício? Então, você pode pesquisar as vagas direto no site da empresa. Deixa eu anotar aqui também. Por que direto no site da empresa? Então, vamos falar qualquer coisa aqui. Eu quero trabalhar com engenharia civil, quero trabalhar numa grande construtora do mundo que só trabalha com resorts e blá, beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou entrar no site dessa empresa que só trabalha preparando resorts, ver se tem vaga. E quando abrir a vaga, eu vou olhar exatamente qual a descrição da vaga. Ou seja, quando os caras fazem anúncio, eles colocam lá qual é a rotina do profissional. Anota aí, eu vou anotar aqui também. Então vamos lá, o que a gente vai descobrir com isso? A gente vai descobrir qual é a rotina do profissional, qual é a formação que eles buscam. Tem mais uma coisa agora que fugiu a palavra. Então, assim, descrição do cargo, né? Que, na verdade, assim, a rotina e as obrigações, não obrigação, responsabilidades. Beleza? Responsabilidades. Então, a partir do momento que você descobre, Giovana, olha que legal, que você sabe qual é a rotina, que você sabe qual é a formação necessária, que você sabe quais são as responsabilidades daquela pessoa, daquele cargo, daquela função, você consegue saber se você se encaixa perfeitamente ou não. Entende? Então isso já é, já resolve a vida, na verdade. Você não precisa, igual você mesmo falou, né? Poxa, eu trabalhei com coisas que cara, não tem nada a ver comigo, não gosto, não tinha nem que estar lá. Exatamente. Então você consegue ganhar tempo e evitar sofrimento se você fizer essa lição de casa antes. Beleza? Dúvida até aqui? Não. Maravilha. Uma outra coisa que você vai fazer também, por exemplo, assim, Maurício, nem sempre as vagas estão nos sites. É verdade. Por isso que você deve pesquisar também em sites de emprego. Beleza? Então você entra nas famosas aí, né? Eu vou te mandar, inclusive eu vou te mandar, eu separei aí 9 sites de vagas de cadastro de currículo
onde você pode fazer procura sobre profissões, áreas, vagas. E aí, através das vagas, então, você consegue fazer uma análise geral, né? Desde o que a pequena empresa pede, a média empresa pede, a grande empresa pede. Por quê? A grande sacada é a seguinte: se você tem exatamente a formação que as empresas pedem, concorda comigo que é muito mais fácil das pessoas se interessarem para te chamar para uma oportunidade, das empresas se interessarem para te dar aquela chance? Fica muito mais fácil. Como que a maioria dos brasileiros tenta fazer? Ele quer chegar na empresa do jeito que ele tá e quer que a empresa aceite ele daquele jeito, sem se preocupar tanto com o que as empresas precisam naquele momento. Entende? E é por isso que às vezes no processo seletivo, aí você olha e fala assim, poxa, tinha um montão de candidato. Quem que é o contratado? Ou melhor, às vezes quem deveria ser contratado? A pessoa que está mais perto de ser o match perfeito da vaga. Sabe aquela coisa? Que é o crush perfeito da vaga. Ah, é a Giovana, ela tem a formação, ela tem os requisitos, ela tem as responsabilidades, ela domina a rotina. Cara, vamos dar chance para ela primeiro. Se por um acaso, dentro do período de experiência, ela não der, a gente vai para a segunda opção, terceira opção. É assim que funciona, principalmente nas médias e grandes empresas, tá bom? Nas pequenas também. Mas é que às vezes nas pequenas empresas, quem faz o processo seletivo nem sempre é um psicólogo, é um recrutador experiente ou profissional da área, enfim. Às vezes é um diretor, um dono, alguém que não é especialista em recrutamento e seleção. E aí acaba escolhendo a pessoa errada, atrapalhando um pouco a vida dele mesmo no futuro, mas aí já é outra história. Beleza? O que mais tem de dúvida? Fala pra mim. Só pra entender, desculpa te interromper antes de você falar, desculpa. Deu pra você ter então uma visão geral do como funciona, porque essa é a segunda etapa do módulo 1. Deu pra entender então como precisa ser feito? Sim. Legal. Então, a dúvida é que eu não sei pra onde eu vou ainda. Não tem problema. É assim, ó, uma coisa que é legal, você tem que ter em mente, eu falo isso sempre, né? A gente, não é você, eu, acho que é todo mundo, principalmente com a internet. A internet deixou, acho que a gente mais ansioso do que o ser humano já seria normalmente. Então a gente quer acelerar muita coisa e é normal, né? Porque imagina antigamente, olha que loucura, há sei lá quantos anos atrás. Se eu quisesse falar com você, eu tinha que te ligar no telefone fixo e dar a sorte de te encontrar na onde estava aquele telefone para poder falar com você. Então, já não era tão fácil assim. Antes do telefone, tinha que te mandar uma carta, meu. Você tem noção? Que loucura. Eu não consigo nem imaginar como era essa vida. Devia ser muito retardado. Pelo amor de Deus, esperar sei lá quantos dias pra ter uma resposta, ter uma notícia. No mínimo 7 dias, eu acho que era 5 pra ir, 5 pra voltar. Ou seja, 10 dias. Imagina que loucura. Não dá. Então hoje não, né? A gente manda uma mensagem literalmente no WhatsApp aí. Em questão de segundos, a gente já tem a resposta. E automaticamente a gente acabou trazendo isso para tudo que envolve a nossa vida. Então, até para te tranquilizar, te trazer um pouquinho de paz, super relaxa. Por quê? Porque você acabou de começar esse garimpo, essa pesquisa, esse processo de descoberta. E ele não é mesmo rápido por causa da quantidade de coisas, entende? Então, assim, poxa, para ele ser rápido, ele já demoraria um pouco. Por quê? Imagina o seguinte, primeiro a gente tem que fazer a questão do autoconhecimento, análise 360, descobrir quem é você, descobrir o que você gosta, o que vai te fazer bem dentro de uma rotina de trabalho, o que vai te fazer mal, o que te traria saúde, o que te traria doença, o que te motiva, o que te desmotiva. Então, são muitas informações para descobrir e mesmo que você se dedique nisso 100% do seu tempo, você não conseguiria fazer em um único dia, entende? Então, é uma coisa que leva tempo mesmo. E quando a gente pede para alguém ainda ajuda, né, que a gente tem que pedir para familiar, para parente, para amigo, para colega, para conhecido, a gente depende do tempo deles devolverem a atividade para a gente poder fazer uma análise. E aí é aquilo que eu falo dentro do workshop mesmo, da aula gravada. Nem adianta esquentar a cabeça
com o que eles falam ou deixam de falar, porque algumas coisas são relevantes, algumas coisas não. Então, o que acontece? Algumas respostas que as pessoas vão dar sobre quem nós somos, elas vão estar relacionadas a algum momento da vida. Então, imagina o seguinte, eu te encontrei pessoalmente uma vez na vida e você tava, cara, dor de cabeça, brava com alguma coisa, juntou com TPM, tudo que podia acontecer de ruim estava acontecendo naquele momento. E você não era a pessoa que você é todos os dias, ou que você é normalmente, entende? Você estava daquele jeito naquela ocasião. Só que qual é a impressão que eu vou levar de você até que isso se transforme, até que isso mude? Aquele momento. Então os feedbacks que eu vou te dar, eles vão estar relacionados àquele momento. Então que tipo de conclusão você tem que ter? Ah, o Maurício errou sobre mim? Não. Mas quando eu estou desse jeito, vivendo nessa situação, sob pressão, sobre ABCD ocasiões, eu ajo dessa maneira. Entende? Como que você precisa analisar e fazer o levantamento das informações? Não é que aquilo é, eu sou assim, eu sou bom, eu sou ruim. Não, 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 não. É como eu reajo perante uma outra situação específica. Então, quando você pede para as pessoas que... para as pessoas que te rodeiam, ou melhor, para as pessoas que estudaram com você, te contar como você é, elas vão te contar como você age naquela situação, na situação de aprendizado, de comprovação de aprendizado, quando você precisa apresentar alguma coisa, porque elas conviveram com você nesse ambiente, entende? Quando você pede para alguém que cresceu com você falar sobre você, vai ser um ambiente que descontraído, sem responsabilidade financeira, porque às vezes não está relacionado ao trabalho, não está relacionado ao investimento, está relacionado a nada, então é um momento de lazer, diversão, descanso, vida pessoal. Então eles vão falar como você age dentro daquela situação. E aí que é legal de você anotar tudo, planilhar tudo e saber exatamente como você é nas situações. Por isso que eu chamo de que na verdade uma avaliação 360. Como você é em todos os ângulos e não só no ângulo que a gente enxerga. Entendeu? Beleza até aqui? Vamos falar um pouquinho dessa atividade? Lembrando que é o seguinte, essa atividade ela é 100% sua, individual, pessoal. Você não precisa compartilhar ela com ninguém, a não ser que você queira. E também não precisa contar tudo, a não ser aquilo que você acha relevante, tá bom? Mas assim, você pode buscar informação no máximo da intimidade da sua vida aí, porque é seu, aquilo é pra você. O que você descobriu? Conta um pouquinho de alguma coisa que você pode falar sobre coisas que você descobriu relacionadas a, tipo, caramba, eu não imaginei que eu fazia isso, ou que eu era assim, ou que era desse jeito. Tem alguma coisa assim que você falou, que alguém falou? Ou você eu mesmo? Sabia que eu já tinha uma ideia de algumas coisas sobre mim, sabe? Legal. Mas eu não achava que era tanto, que basicamente tudo que eu fazia era baseado em 3 coisas, sabe? Que legal, olha que interessante isso, hein? Dá pra contar alguma coisa ou é ruim de contar? Tipo assim, tudo que eu faço ou é pra fugir da minha realidade, ou é pra agradar alguém, ou é pra, tipo assim, viver coisas novas. Também eu acho que pra fugir da minha realidade, porque eu quero muito gostar de alguma coisa diferente pra eu, tipo, ter no que me segurar, sabe? Tipo, Certo. não, calma, não tá tudo perdido, eu não preciso fugir sempre, tem coisas que eu gosto, Perfeito, sabe? perfeito. Você fez aquele exercício do ir aprofundando e chegar até o porquê você quer fugir? Ou porquê que você acha que é a fuga? Você chegou a alguma conclusão nesse aspecto? Então, eu acho que eu fujo muito da minha realidade porque eu não sei como sair dela, entendeu? Eu não tenho uma perspectiva de como eu vou conseguir sair dela. Hum, Eu não tenho vou mudar uma a pergunta. esperança de sair dela. Vou mudar a pergunta pra gente poder até aprofundar e de repente você anotar mais coisas nessa atividade. Só uma dica pra você que eu sempre falo pra todos os alunos é assim: essa atividade ela não acaba agora, ela continua. Continua por quanto tempo, Maurício? Bom, eu faço até hoje. Então,
assim, vale a pena a gente sempre fazer essa autoanálise pro resto da vida, sabe? Você tá fazendo pela primeira vez, então é normal, assim, algumas coisas vão aparecer as respostas com o tempo, mas é legal sempre que você puder parar pra analisar. Então, assim, ó, beleza, eu fujo porque não tá legal. Enfrentar. O que acontece quando você enfrenta essa realidade ou tenta organizar essa realidade de uma maneira que ela te faça mais bem do que mal? Você já chegou nessa etapa ou ainda não? De vida assim, normal mesmo, de dia a dia. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo, eu fujo, tipo, eu vou ver filme porque tá acontecendo algum problema em casa e eu não tô afim Participar. de discutir, sabe? Mano, eu sempre prefiro fugir, porque é uma coisa que, pra mim, eu vou discutir pro resto da vida, não vai chegar a lugar nenhum, porque eu vivo na minha casa, são três cabeças totalmente diferentes. E é Família, né? totalmente diferente mesmo. A gente ficaria, tipo, meses brigando e não entraria num consenso, porque cada um tem um tipo de criação. E a gente tem idades muito diferentes, a gente foi criado em tempos muito diferentes, em famílias muito diferentes. Por mais que eles tenham me criado, eu, eu estudava numa escola que era o dia inteiro. Então, dos meus 5 anos de idade até os meus 17 anos de idade, eu passava 14 horas fora de casa. Praticamente é a escola Então que criou, né? eu aprendi quem eu sou sozinha, eu aprendi meus costumes sozinha, eu aprendi a me virar sozinha, os meus ideais sozinha, totalmente diferente do que eles acreditam, sabe? E a gente ia ficar discutindo para sempre. Então, eu prefiro assistir filme e ignorar o que eles estão falando. E deixa eu te falar, com relação. Agora, uma pergunta. Isso também acontece quando você vai em alguma atividade profissional? Em estudo? Também ou não? Por exemplo, você faz isso. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui, vai. Tem um trabalho na facul para apresentar e o meu grupo, cara, a gente é discussão eterna também, porque é a mesma história, né? Cada um tem a sua vivência. Então, meu, eu deixo pra lá e deixa eles se virarem e saio fora. Ou não, eu vou lá e batalho, luto até a gente chegar no consenso. No trabalho também, Não, né? nesses casos, normalmente eu tento tomar a frente, sabe? Tá todo mundo discutindo, eu falo, vamos entrar em um consenso, ou eu vou fazer o trabalho e vou ganhar minha nota sozinha, porque eu não vou me ferrar por causa de vocês. Beleza, então você Então, age de uma ou maneira diferente. Tá bom, legal. Importante. aí eu pego um papel, por exemplo, são 5 pessoas, temos 5 ideias diferentes. Aí, tipo assim, coloca tudo no papel, aí a gente vai eliminando. Ó, eu acho que essa não é tão bacana. Ó, eu prefiro essa. Aí chega no final que tá todo mundo num consenso e a gente segue uma linha de raciocínio pra terminar. Porque não dá pra ficar empurrando com a barriga. Nas atividades, vamos falar de uma das atividades, que é a atividade do que te motiva. Beleza? Porque, tá bom. Então tudo que eu faço, que eu gosto, eu faço pra ter uma fuga e tudo mais. Tá bom. O que te motiva? O que eleva o seu astral? O que te tira daquele estado, putz, que chato pra caramba e uau, agora eu tô mega empolgada. Você fez essa atividade? Você concluiu, né? Fazer eu sei que você fez. Você conseguiu concluir? E aí, quais são as coisas que você Sim. pode contar aí? Eu sou uma pessoa horrível. Ah, Essa é para! a Ai, conclusão. credo. Que isso? É sobre isso, eu sou uma pessoa horrível. Então, basicamente coisas materiais. Porque o que me motiva é basicamente eu ter dinheiro pra eu poder gastar. Eu adoro comprar. Eu adoro. Tá bom, Meu comprar uma defeito é que delas. todo mundo achou que eu sou consumista. Todo mundo falou que eu sou consumista. Sério? Eu sou consumista. Olha aí, se prestar atenção, hein? Demais. Deixa eu te perguntar, porque, Maurício, Então. o que isso tem a ver com a minha profissão? Eu vou dar um exemplo bem tonto agora aqui. E quando eu falo exemplo bobo, exemplo tonto, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, são exemplos simples que você pode expandir para todo o resto, tá bom? É só um exemplinho bem à prova de dúvidas mesmo. E você depois aí
ralando mentalmente para Coloca na encontrar sua outras rotina. soluções, outras coisas. Mas olha só que bobagem o que eu vou falar agora, mas tem fundamento. Então você fala assim, Maurício, eu gosto de comprar, eu gosto de consumir. Cara, existe profissão que tem essa parte. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que trabalham comprando empresas para outros empresários. Entende? Então, assim, cara, Uhum. a vida do cara tá relacionada à tarefa consumismo, entre aspas, sabe? Bons negócios, E né? é um consumismo saudável, porque você não tá gastando o seu dinheiro com coisas inúteis. Então, aí a gente entra num outro aspecto, mas assim, acho que o mais importante agora que a gente tem que se prender é não só o motivo, por exemplo, assim, é inútil, não é inútil, é fútil, não é fútil, vale a pena, não vale a pena. Eu não vou me prender nisso agora, mas assim, a gente pode aproveitar essas situações para saber que esse tipo de tarefa, esse tipo de situação seria uma rotina de trabalho que te deixaria motivado todo dia. Entende? Sim. Que esse é o nosso Uhum. principal objetivo, sacou? Então quando você estiver olhando as ocupações, você tem que buscar ocupações que estão relacionadas às coisas que te trazem essa satisfação e felicidade. Você gosta de consumir, tem gente que gosta de meditar. Gosta de ficar lá, cara, não posso ouvir barulho de ninguém, eu tenho que ficar aqui sozinho, concentração para chegar no resultado. Tem profissões que envolvem isso também. Entendeu? Então, assim, por isso que, igual você falou no começo, mas eu não encontrei, eu não sei qual é que é. É aí que entra essa tarefa que a gente está agora, de descobrir as profissões e eliminando, na verdade, né? Então você tem lá uma gama gigantesca, uma lista gigantesca, e o grande barato agora vou eliminando. Então, tem a lista das 200, 300 profissões lá. O que eu vou fazendo? Dou uma lida na descrição inicial, às vezes dou uma pincelada sobre uma outra ocupação, não tem nada a ver comigo. Pinta de vermelho, exclui, e você vai fazendo esse processo de exclusão que eu, Maurício, considero mais fácil. Maurício, eu posso fazer de outro jeito? Pode também, mas eu considero a exclusão mais fácil. Então eu vou excluindo, vou deletando, vou pintando de vermelho e vou deixando aquelas que estão relacionadas ao que me motiva, que tem atividades que eu gosto. Igual você falou, por exemplo, eu fujo de conflito, né? Dependendo do conflito, eu fujo do conflito. Tem profissões que não tem menos conflito do que teria em algumas outras. Tem outras que é só conflito. Então eu falo, eu sou promotor de justiça criminal. Cara, é só. Imagina, é só tiro, porrada e bomba. Então, ou seja, não faz parte, não gosto, não quero, não me motiva, não me faz bem. Não tenho que estar ali. Entendeu? Dúvida? Deixa eu olhar pra você. Aí eu acho que uma das coisas que também me motiva é não me sentir presa. Não se Tipo sentir assim, presa, tá bom? sentir que eu tô num lugar, no mesmo lugar todo dia, sentir que eu tenho, tipo, eu não posso sair, me sentir acuada, sentir que, tipo assim, tem alguém limitando tudo que eu faço o tempo todo. Tá Ter um bom. ambiente mais descontraído, não ter só um ambiente de trabalho, sabe? Poder sair da minha sala, poder dar uma arejada, sabe? Eu não Sei, gosto de sentir que eu tô presa. entendo. Como você já experimentou um pouco do mercado de trabalho, você já tem uma visão maior, né? Algumas das pessoas que nos acompanham, nos assistem, não fazem ideia do como é isso na prática. De todo modo, uma coisa, e aí entra a nossa última etapa desse módulo 1, que é aonde como nós vamos planejar a nossa carreira. Então, isso que você está falando agora está muito mais relacionado a qual empresa eu vou trabalhar do que propriamente a profissão que eu vou exercer, entende? O cargo que eu vou exercer, entende isso? Essa é a diferença? Por quê, Entendi. Maurício? Hoje em dia, por exemplo, existem muitas startups, principalmente startups. Elas têm uma visão, até as grandes empresas também, tá bom? Elas estão entrando aí numa vibe diferente, numa vibe legal nesse aspecto. Então elas estão muito mais flexíveis com relação à rotina de trabalho, horário de trabalho, muito mais focado em excelência na execução dentro do seu time
claro que com objetivos e metas, né, um tempo de objetivos e metas aí, deadline e tudo mais, mais flexível, um ambiente mais humanizado, digamos assim, né, mais preocupado com o time, com o colaborador, com a galera que está dentro da empresa. Então, tá mais relacionado a planejamento, quais empresas eu vou trabalhar, para onde eu vou enviar meu currículo, como que eu faço para entrar lá. A gente vai falar disso no final desse módulo e também no módulo 2, que é onde eu vou te ensinar como fazer o seu currículo chegar nas mãos das pessoas certas. Beleza? Você já chegou a dar uma espiadinha no módulo 2 ou não? Já foi dar um spoiler lá? Não, ainda não. Melhor mesmo. Tava tentando focar nisso. Ai, coisa difícil. Pelo amor de Deus. Então, isso é muito difícil. Aí eu olho e nem gosto do que eu tô conhecendo. Ai, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, ó, são duas coisas. Porque o que acontece, né? Por que é muito difícil, ou parece muito difícil? Acho que mais do que difícil é um pouco trabalhoso. Principalmente, acho que você vai sentir esse um pouco trabalhoso a mais, Giovana. E aí é legal de você também dar uma analisada nisso e até analisar isso sempre, pro resto da vida. Que é assim, ó. Tá difícil eu saber quem sou eu. Por quê? Porque nessa do tudo que eu faço envolve agradar alguém. E eu, como me agradar, né? Quem se preocupa com isso, ou então, o que pode ser pior, não tem muito a ver com o workshop de sucesso profissional, mas eu sempre gosto de ensinar coisas, né? Você viu eu falando lá, que a gente pode utilizar tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, porque somos seres humanos, né? E não tem como separar, eu sou assim, não, é tudo um ser humano só. A gente pode controlar um pouco mais a emoção ou demonstrar um pouco diferente a emoção na vida profissional, mas a gente é o mesmo ser humano, vai sentir igual, entende? O que eu quero dizer? Por exemplo, se você não sabe o que te agrada, às vezes pode atrapalhar até mesmo com amizades, relacionamentos afetivos, amorosos. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir acertar, porque nem você sabe, entende? Então isso dificulta a vida até de quem nos rodeia. E aí se amanhã, de repente, isso pode te atrapalhar nesse sentido, mas também pode acabar te atrapalhando numa vida profissional. Principalmente, vamos fazer um plano de recompensas para a Giovana. Vamos fazer um plano de carreira para a Giovana. Mas se eu não sei o que realmente a Giovana quer, o que ela busca, onde ela quer chegar, o que faz bem para ela, eu não consigo nem criar isso dentro de empresa. A maioria das empresas não faz isso de maneira individual, sempre faz de maneira coletiva, né, por setor, por cargo, enfim. Mas é um exemplo aqui que a gente pode levar em consideração. Eu acho que nesse momento o que você tem que levar, assim, pra vida mesmo, sabe? Sem ter pressa, passando por essa atividade, fazendo essa atividade, você vai descobrir o que te faz bem. Você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz, satisfeita com você mesmo, independente de quem tá perto, quem não tá, quem faz, quem não faz, sabe? As coisas que vêm dos outros vão acabar te afetando muito menos, entende? Porque quando a gente acaba fazendo isso, né? E eu acredito que todo mundo passa por algum momento da vida onde a opinião dos outros tem um peso muito maior. Eu passei por isso também, acho que todo mundo, não só nós, não. Só que o que acontece? Bom, primeiro, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou, quem somos nós. Então, não esquece, não tem jeito. Só que se a gente não entende isso, não sai desse loop, a gente fica infeliz. E aí a gente fica deprê, fica mal, acontece qualquer situação, a gente fica na bad violenta mesmo, exatamente porque a gente estava preocupado em agradar alguém e as pessoas nem sempre se preocupam em nos agradar, entende? Então, é de se levar em consideração. Então, finalizando esse assunto específico, para a gente poder progredir. Beleza a gente querer agradar as pessoas que nos rodeiam e nos amam, desde que a gente se ame mais e se preocupe mais e se conheça mais, sabe? Em que a gente valha mais do que a opinião de terceiros, que às vezes nem sabe o que é bom pra gente, até porque se você não souber o que é bom pra você, ninguém mais vai saber. Então essa atividade, o foco dela é bem nisso. Só pra vida pessoal? Não, ela vai transformar a sua vida pessoal. Porém, tudo que você descobrir nela, da sua vida pessoal, você vai utilizar onde?
na sua vida profissional. Como? Escolhendo a ocupação certa, escolhendo a área certa, analisando se aquela empresa tem a ver com você ou não. Porque às vezes o mesmo cargo, a mesma função, o mesmo emprego, o mesmo salário, dentro de duas empresas diferentes, nossa, é outra vida. É outra vida. Eu conheço muitos profissionais que trabalham exatamente na mesma área, já trocaram de empresas, obviamente, né? Recebem propostas e tudo mais. A gente não chama jovens de sucesso à toa, né? Porque a gente sempre está evoluindo a vida das pessoas. E a pessoa trocou para uma empresa que, uau, nossa, fazia mal, deixou ela doente. A pessoa entrou em teve síndrome do pânico. Por quê? Por causa da cultura interna da empresa, do ambiente da empresa. Então, quando a gente se conhece bem, a nossa vida muda com tudo. Um dia, quero ter filho. Com o filho vai melhorar, com os pais vai melhorar, com mãe, irmãos, parentes, amigos, cônjuges, namoro, tudo melhora. Porque você sabe exatamente o que é, quem gosta, né? Você está na frente, entende? Então esse é o objetivo desse primeiro passo aí. Finalizamos isso então. Você ficou com alguma dúvida com relação a essa etapa? Fala pra mim, conta pra mim. Não, foi difícil, mas tranquilo. Não para de tentar desenvolver ele, combinado? Combinadinho? Não, toda hora eu falo, não, isso é melhor do que aquilo. Eu vou Legal. Então continua, combinado aqui, maravilha. Deixa essa planilha fácil, de repente até na internet, na nuvem, para você poder acessar. Se você está fazendo alguma coisa, está distante, está no celular, vai lá e consegue fazer uma melhoria. E mais do que só colocar, acho que é legal pensar sobre isso, sabe? Então, assim, eu fujo. Só para falar de uma situação específica. Quais outras atitudes eu posso tomar? Se fosse para enfrentar sem discutir, tem alguma estratégia? Tem alguma prevenção? Prevenção é legal. Eu, Maurício, eu gosto muito, eu sou do tipo prevenido. Aprendi a ser assim, não era, na verdade, não nasci, acho que ninguém nasce. Tudo que a gente aprende em algum momento da vida e faz daquilo uma regrinha. Hoje eu vou confessar pra você que eu trabalho muito mais no sistema de prevenção, só que ao mesmo tempo eu sou muito controlador. Então o que acontece? Poxa, alguém controlador, prevenido, exatamente por quê? Porque na minha mente eu uso o controle como prevenção. Então eu desenvolvo várias estratégias de controle sem ser controlador ao ponto do, caramba, deixa eu ver se a Giovana arrumou o óculos, se ela beijou o cabelo, como é que ela fez hoje, o que ela acordou, não. Então, várias ferramentas onde eu posso analisar sem parecer tal, mas eu fico de olho e acompanho. Porque se alguma coisa estiver dando errada, que vai prejudicar, vai fazer mal, eu consigo de maneira preventiva, igual vacina, né? Encontrar soluções antes da briga, antes da discussão, antes da ocasião, antes daquilo que vai me fazer mal. Entende? É uma ideia? Eu tive que ter um minuto de luz para pensar nisso, porque, pelo amor de Deus, teve uma época da minha vida que eu falei assim, vou sair daqui. A gente não concorda em nada, pelo amor de Deus, eu vou sair dessa casa, não dá pra viver desse jeito. Aí eu falei assim, vocês querem que eu more aqui? Se vocês quiserem que eu moro aqui, vamos ter regra. A gente não fala desse assunto, vocês não se metem desse lado e desse lado da minha vida. É um acordo. Eu confesso que eu fiz isso com a minha mãe uma vez. Eu confesso pra você, quando eu era, acho que uns 16 anos e tudo mais, eu tava saindo com uma mulher que era mais velha do que eu, e a minha mãe não gostou, e ela veio comentar comigo. Só que ao mesmo tempo, ela tava num relacionamento com meu padrasto, que eu não apoiava na época e tudo mais, aquela coisa de adolescente e tal. E aí, porque eu achava que não fazia bem pra ela, e ela pediu pra eu não me meter. Então, quando isso aconteceu, eu fiz exatamente esse acordo com ela. Eu falei, mãe, então a gente vai fazer um acordo. Eu não me envolvo na sua vida amorosa, você não se envolve na minha vida amorosa. Óbvio que, né, se extrapola, chega um determinado momento que tem que... Tá certo ponto. E aí, eu vou te falar que deu certo. A gente meio que combinou direitinho e funcionou. Certo. Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente sabe que
melhor pra gente. A gente conhece a gente melhor do que eles. Porque, tipo assim, com certeza a gente não conta tudo pros nossos pais, eles não sabem metade das coisas que a gente faz. Da vida. Então, a gente sabe onde a gente está se metendo. Aí eu falo, a partir do momento que passou do ponto, ok vocês se meterem, mas enquanto estiver saudável, estiver bem, estiver feliz, não quero ninguém se metendo. Acordo. Enquanto eu não estiver na cadeia, cada um fica na sua. Se eu for presa, meu Deus, me socorre. Mas se eu não tiver presa, meu amigo, desse entendi, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí você vai pesando coisas, soma de estratégia. Quando a gente fala de, vamos trazer isso para a vida profissional, vamos trazer para a empresa. Igual, eu empreendo há muitos anos já. Então, dentro de empresa, como que funciona? Eu desenvolvo estratégias, né, para expansão de pequenos negócios. Essa é uma das minhas expertise, né? É uma das coisas que eu faço. Além dos jovens de sucesso. E aí, o que acontece? A gente não pode ter uma única solução. O ideal é que você tenha sempre planos A, B, C, D, F. Ah, Maurício, mas a gente tem que ter... muitas pessoas falam que a gente tem que ter o plano A, não pode ter o plano B. Eu concordo. Mas vamos imaginar o seguinte, eu concordo, ponto e vírgula. Por que disso? Porque imagina o seguinte, vamos falar sobre... daqui a pouco você vai estar no módulo aí de empreendedorismo, você vai entender isso na prática. Você quer conseguir o seu primeiro cliente. Ah, então para conseguir meu primeiro cliente, eu vou divulgar na minha rua, no meu bairro, no meu condomínio, não importa onde eu moro aqui. Beleza? Como que eu vou fazer essa divulgação? Vou fazer por panfleto. É uma solução. Mas e se essa solução não for o suficiente? Mas é o seu plano A, você vai ficar batendo a cabeça no plano A? Não. Então tem o plano A, mas tem um B também. Tá bom, então eu vou divulgar nas redes sociais. Então beleza, eu tô panfletando e tem as redes sociais. Tá bom, e se nenhum dos dois for o suficiente? Ah, então eu vou pedir indicação pros meus amigos? É um plano C. Então você vai acumulando soluções. Entende? Alguma dessas é prejudicial? Não. Se ela não der certo, você tem um backup de solução. É uma ideia legal. Então, para todas as coisas na vida, seja pessoal ou profissional, os profissionais que mais se destacam, vou até anotar isso aqui que depois eu vou gravar uma aula sobre esse assunto, que é o seguinte: profissionais de destaque. Se quiser anotar aí, você pode anotar que você vai gostar. Então, os profissionais que mais se destacam, deixa eu anotar aqui, são, primeiro, esses são os top do top, tá? Aqueles que fazem o que ninguém quer fazer. Quem faz o que ninguém quer fazer, deixa eu anotar aqui, ele está muito na frente. Por que ele está muito na frente? Não tem concorrência. Não tem. E as empresas normalmente precisam muito dessa parte. Por quê? Exatamente porque ninguém quer fazer. E às vezes não tem um software que faça, ou não tem quem controle esse software, ou não tem alguma ferramenta desenvolvida para resolver isso, ou quem desenvolve uma ferramenta para isso, então fica milionário do dia para noite, entendeu? Então, quando você consegue focar a sua carreira em algo que ninguém quer fazer, e o grande segredo, o grande barato tem que ser algo que você gosta e curta, né? Eu postei nesse final de semana, até a galera me perguntou, falou, Maurício, que loucura, que post é esse que você fez no Instagram do Jovens de Sucesso? Por quê? O Instagram do Jovens de Sucesso, eu não posto nada de conteúdo, não tem conteúdo lá. O objetivo do Instagram não é esse dentro do Jovens de Sucesso. Lá a gente só posta profissões curiosas, ocupações curiosas. Sabe aquela coisa que ninguém às vezes imaginava que era uma profissão? E nesse final de semana eu postei algumas que são muito loucas, cara. Muito loucas, depois você dá uma olhada lá. Por exemplo, eu postei uma de um barbeiro. O cara tinha uma barbearia de... Como que eu vou chamar isso? Barbearia íntima, talvez. Mas não era uma depilação feminina, sabe? Cara, é uma barbearia mesmo. O cara entra, tirava a roupa e o barbeiro ia lá e ia fazendo os cortes, os desenhos. Cara, muito louco. Ou seja, o cara usou uma coisa que já existe, que seria a depilação íntima,
Transformou isso num negócio, tipo, barbeiro. Tanto é que você entra, depois você vê lá o vídeo, parece uma barbearia mesmo. Cara, uau, ele arrebentou, porque é uma coisa nova. Todo mundo quer fazer isso? Te garanto. 99,9999% dos barbeiros não aceitariam fazer isso. Mas tem público, as pessoas pagam pra isso, as pessoas buscam, querem. Se as mulheres querem, os homens também podem querer. E foi aí que ele se ligou num nicho. E foi lá e fez. Beleza, Maurício? Esse exemplo é muito absurdo. Vamos tentar um outro exemplo. Vamos. Dentro de uma empresa, alguém não quer descarregar o caminhão. Vamos falar lá aquele exemplo. Mas esse daí é muito braçal, né? Mas assim, algum tipo de controle, algum tipo de análise, algum tipo de pesquisa, algum tipo de desenvolvimento. Tem muitas tarefas que as pessoas não gostam de fazer dentro das empresas, dentro dos negócios de modo geral. E é aí que, se você for a pessoa que aceita fazer, primeiro, nunca vai faltar emprego, sempre tem vaga, sempre tem oportunidade, sempre tem proposta chegando mesmo que você não procure, entende? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, deixa eu colocar aqui. Você pode ganhar muito mais e sem concorrente. A questão do concorrente eu já falei. Mas por que você pode ganhar muito mais? Imagina assim, ó, se você é bom no que faz, se você é boa no que faz e tá naquela área que ninguém quer fazer, primeiro, né, a chance de ser demitido também é praticamente zero, a não ser que você seja uma pessoa intragável, né, que você faça algo não legal, né, cara, porque daí você estraga o ambiente da empresa e tal, e ninguém quer ter por perto. De todo modo, é muito mais difícil de você ser mandado embora. E a chance de ganhar muito mais do que todas as outras áreas é maior. Então você começa a ter um valor de mercado, ser valioso para o mercado. Exemplo hoje de uma área, isso já aconteceu com a engenharia alguns anos atrás, e agora está acontecendo com a tecnologia. Então aconteceu com a engenharia, aí todo mundo foi fazer engenharia de alguma coisa. Todo mundo era engenheiro de alguma coisa. Por quê? Porque não haviam engenheiros no mercado. Aí pagava-se uma fortuna para os engenheiros e tal, e não achava engenheiro para trabalhar. Todo mundo foi fazer engenharia, encheu de engenheiro, agora tem engenheiro desempregado. Agora isso está acontecendo também com a tecnologia. Então o que acontece? Todo mundo está indo fazer processamento de dados, análise de sistemas, programação, enfim, uma série de coisas relacionadas à tecnologia. Por quê? Porque não tem segurança, desenvolvimento de software. Por quê? Porque não tem profissionais e as empresas estão desesperadas atrás. Os Jovens de Sucesso é uma delas. A gente precisa contratar profissionais nessa área hoje para desenvolver uma série de ferramentas para facilitar a vida aqui dos nossos clientes. Beleza? Beleza. Só que o que a gente precisa desenvolver não tem desenvolvedor no Brasil. E o que tem na gringa é muito caro. Ou seja, a gente tem que rebolar para encontrar profissional. Por que disso? Primeiro porque não é fácil, né? E segundo porque nem todo mundo quer fazer. Então, enquanto você estiver fazendo as suas pesquisas sobre áreas e profissões, tenta dar uma olhada se não tem nenhuma ocupação ou nenhuma profissão que se enquadra nisso. Porque a partir do momento que você ganha para isso, eu não lembro se foi para você, acho que foi para você, que eu falei que tinha os testadores de hotel, né? Eu te falei isso, não foi? A gente falou pelo telefone, né? Sim. Então, por exemplo, cara, é uma profissão. A galera que literalmente viaja de hotel para hotel, se hospeda nos hotéis, analisa os hotéis, pontua os hotéis, testa tudo, serviço de quarto, cama, hospedagem, ambiente e dá notas. Isso é uma profissão. Qual profissão é essa? Cara, tem que pesquisar. Qual ocupação é essa? Tá dentro de que área? Dentro de qual setor? Putz, eu tô disposto a fazer? Tô. Pô, qual é a vida do cara? Ele vai até se aposentar, com a idade que ele vai se aposentar, fazendo o quê? Fazendo isso. Ótimo. Então quer dizer que todo dia ele tá num lugar? Todo dia ele tá num lugar. Ele tem uma família esperando ele, vendo os filhos crescer? Não sei. Isso é importante pra você? Muito, muito. Então talvez não se encaixe. A gente chegou a trocar essa ideia, né?
Então é muito importante a gente levar em consideração esses pequenos detalhes quando vai encontrar a profissão certa. Por isso que a etapa 2 do módulo 1 lá do nosso workshop, por isso que eu falo que na verdade esse módulo, o módulo 1, ele é um módulo que é importante fazer bem e não ter pressa para acabar. Mas é lógico, né? Não precisa ficar nele também pro resto da vida. Por que disso? Maurício, mas e se eu escolher errado? Agora vem a boa notícia. A última etapa, a terceira etapa do primeiro módulo, primeira parte, autoconhecimento. Segunda parte, profissões, que é a parte que você tá. Terceira etapa, a gente vai desenhar um plano de carreira, que é a escadinha do sucesso, que é o plano perfeito. Vamos saber quais patamares você quer atingir, beleza? Aí o que aconteceu? Você vai pro próximo degrau, vai continuar ainda fazendo aquelas análises e autoanálises. E aí você fala assim, putz, precisamos fazer um ajuste aqui. Acertei na profissão, mas a ocupação precisa ser ajustada. Tudo bem. Como que a gente ajusta isso? Maurício, precisa fazer uma nova faculdade? Não precisa. Eu, Maurício, é uma opinião minha, tá bom? Tem pessoas que têm opiniões diferentes, eu respeito, mas não concordo. Eu, Maurício, não concordo com, eu preciso fazer outra faculdade, 2, 3, 4 graduações. Por quê? Porque, infelizmente, as graduações do Brasil, a gente não escolhe as cadeiras, a gente não escolhe as matérias. Então, você vai passar 4 anos para aprender o que você precisa aprender, que vai estar num único ano. Então, o que compensa fazer? Cursos livres e pós-graduação, aonde o foco vai estar exatamente naquele assunto, e você consegue direcionar a sua carreira exatamente para onde você quer levar. Entendeu? Eu fiz logística, mas eu tenho um setor do marketing que eu quero atuar. Vou fazer faculdade de propaganda. Beleza. 4 anos para aprender uma coisa que você poderia aprender numa pós-graduação. Tem quem defenda outra graduação. No Brasil, eu, Maurício, sou 100% contra isso. Enfim. É uma ideia. Então a gente consegue resolver dentro da sua escadinha do plano de carreira, a gente consegue ajustar através de cursos livres e pós-graduações, entendeu? Beleza? Dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Não. A gente tem alguns minutinhos aqui para finalizar. Manda aí, que você tiver para falar, vai. Eu vejo uma grande oportunidade nessa área da tecnologia, sabe? Eu acho uma área bem legal. No tempo que eu estava sem fazer nada, na pandemia, naquele tédio, eu comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistema, porque eu passei era de graça. É assim que eu faço minha vida. Se eu passei de graça, eu vou lá. Legal. Mas, assim, tem muita coisa de graça. E é legal, até porque eu tô gravando isso. E eu quero dar essa dica aqui pra gente completar essa informação, que eu achei que foi bem rico hoje, as dicas que a gente passou aqui. Você vai poder aproveitar pra sempre. De graça é maravilhoso. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, com a qualidade do gratuito, porque às vezes a gente tá numa era tem muita coisa aí, né? E tem muita coisa boa de graça, mas você tem que concorrer. Então, por exemplo, eu tenho um aluno da área da tecnologia que ele participou de uma campanha de bolsa do Santander para a área de tecnologia. Então, o Santander bancava cursos magníficos, incríveis, para ele poder participar daquele evento. E dependendo do resultado dele dentro daquele evento, ele seria contratado. Entendeu? Opa, aí vale a pena entrar e mergulhar de cabeça. Porque senão, o que acontece? Você acaba se desviando muito da sua área, e uma das coisas que você vai ver nos próximos módulos é, o recrutador, ele sabe quem está muito perdido. Então ele chega lá e vê, nossa, a pessoa está atirando para todos os lados, ixi, ela não tem foco, não tem objetivo, pode ser que ela fique pouco tempo dentro da empresa. E o recrutador, ele fala assim, putz, então eu vou ter mais trabalho, porque ela vai ficar pouco tempo, aí eu vou ter que achar outra pessoa, vou ter que fazer outro processo seletivo. O processo seletivo não é desgastante só para o candidato, é muito desgastante para o profissional que está dentro da empresa. Então ele quer evitar muito trabalho, ele quer evitar retrabalho, na verdade. E aí ele acaba dando preferência para outros profissionais. Outra situação que acho que pode ser prejudicial, você perde tempo. Então, eu fiz um curso de design de interiores, porque foi uma boa oportunidade, é um hobby para mim e tudo mais. Se não é um hobby que vai te fazer bem, é uma coisa que você, uma vez na vida que eu vou fazer, você perdeu tempo.
tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa relacionada para o seu crescimento profissional. Então, eu recomendaria que não fizesse. Então, nesse aspecto, entende que eu falo? De todo modo, você falou uma coisa que, para finalizar, eu quero deixar assim, ó, aberto aqui. Todas as áreas envolvem tecnologia. Então, por exemplo, fiz um de análise e desenvolvimento de sistemas. Ótimo, por quê? Você vai utilizar isso em qualquer área. Hoje não é mais aquela questão do, tecnologia opcional. Eu vou com o meu caderninho, vou ficar anotando. Não é opção mais. Do mesmo jeito que o inglês já se fala há milênios, né, que não era opcional. E agora, graças à pandemia, a gente já tá chegando no não é mais mesmo. No limite do não é mais mesmo. Mas ainda tem muita profissão que você não vai usar o idioma e tal, então você consegue passar. Mas tecnologia não. Tecnologia tem que saber, tem que ter um conhecimento. Tanto é que eu sempre falo que o primeiro degrau da escadinha do sucesso, do plano perfeito, é você fazer algo relacionado à tecnologia. Cursos livres de preferência. Word, Excel, pacote Office, tecnologia, aplicativos que as empresas usam para se comunicar com clientes, ou seja, coisas que você pode mexer, às vezes não tem custo, nem tem custo, mas te dá um conhecimento que você vai usar e vai usar todo dia em qualquer área, em qualquer empresa. Então mandou bem, nesse aspecto aí mandou bem. Beleza? Carinha dela. A gente tenta, né? Beleza. Gi, o que mais que pra gente finalizar hoje aqui? A gente continua falando pelo WhatsApp, como sempre, normal, e pra gente marcar a nossa próxima. Qual que é a missão para nossa próxima orientação, então? Finalizar a etapa 1, né? Fazer aquela última repassada na etapa 1. Então faça isso, vê se você encontra algumas outras coisas que podem ser relevantes, tá bom? Etapa 2, então, essa pesquisa das profissões, as ocupações que você falou, caramba, curti muito essa aqui, meu, vou entrar, vou fazer, vou me divertir, vai fazer parte, eu vou... Tem essa listinha aqui, ó, e aí a gente faz a semana que vem, desenha um planinho em cima dessas ocupações, beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas, assuntos? Pra gente finalizar hoje aqui? Não. Tranquilo? Tá bom. Então, vai lá. Ó, qualquer coisa, pode me chamar. A gente fala na hora ali pelo WhatsApp, tá bom? Beleza. Vai lá, então. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.